Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 20, na NVI. Eu vou ler dos versículos 1 a 4, e eu peço que você acompanhe a leitura desse texto. Isaías, capítulo 20, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: no ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Amados, Deus mandou o profeta Isaías fazer algo inusitado, algo estranho. Deus mandou que Isaías se despisse das suas roupas e por 3 anos ele deveria andar nu. Nu aqui não é completamente despido, mas ele deveria andar com as suas roupas de baixo, representando um estado de grande humilhação, como era comum aos escravos quando levados cativos como despojo de guerra. Eles eram despidos da sua roupa para serem humilhados. Aquelas pessoas que andavam com belas roupas e aquelas pessoas que andavam com roupas mais simples, por serem os mais pobres dentre o povo, todas tinham que andar desnudos. E andar desnudo naquele contexto não era completamente nu, mas com as roupas de baixo, numa atitude de humilhação, de subjugação daquele povo que agora dominou. Deus manda Isaías fazer algo que representava humilhação. Ele deveria se humilhar, como era comum os escravos quando levados cativos como despojo de guerra. Deus manda Isaías fazer algo que nem ele sabia para quê, mas por crer e confiar em Deus, ele apenas obedeceu. O propósito do Senhor veio a ser revelado 3 anos depois de Isaías estar andando assim, e aquilo era um ato profético a respeito do que o Senhor faria com aquelas nações e os que as acompanhassem por andar em concordância com elas. Na história, amados, nós vemos Deus apresentando a homens algumas situações inusitadas, algumas ordens estranhas e incompreensíveis, mas que tinham um propósito grandioso. Deus então, ele ao longo da história, ele pediu, ele ordenou, ele determinou que coisas incompreensíveis, estranhas, fossem feitas por algumas pessoas que obedeceram a ele por fé. Por exemplo, Deus mandou Noé construir uma arca, trabalho este que levou dezenas de anos, até que então se passaram 120 anos e veio o dilúvio. Lá está Noé construindo uma arca imensa e dizendo:
tem um dilúvio vindo aí, vai matar todo mundo, vai destruir tudo. E o povo zombava, o povo ria de Noé. O trabalho de Noé era construir a arca, ele e seus filhos, e fez isso por décadas, apenas por fé na palavra que Deus lhe disse, o que deveria fazer. Deus mandou a Abraão sacrificar o seu único filho, o filho da herança. Ah não, pastor, ele tinha um outro filho, mas era com a escrava, não era o filho do seu casamento. E Deus manda Abraão sacrificar seu próprio filho Isaque, o filho da promessa. E o propósito disto, Abraão só vai saber depois. Abraão precisava ser provado e ser aprovado para que fosse dado curso à promessa feita por Deus lá em Adão, na criação de um povo exclusivo, que seria chamado povo de Deus. Deus manda Moisés, que fugira do Egito para não ser preso e morto, 40 anos depois, diz para ele: agora você volta e você vai libertar o meu povo que está escravo. Aquilo representava um contrassenso. Eu fugi de lá para não morrer, eu vou voltar para lá. E ainda vou voltar para lá para dizer para Faraó que ele tem que deixar o povo que ele escravizou sair livre. Mas Moisés tem um encontro com Deus que faz com que ele não duvide e obedeça. Deus mandou Elias, o profeta, procurar o rei Acabe, quando esse tinha consentido com o assassinato de muitos profetas e varrido a terra atrás de Elias, para então o matar. E Deus diz para Elias: volta e vai se encontrar com Acabe, e chama ele, e desafia ele, e todos os profetas dos ídolos, para que vão no monte, e lá eu vou usar você poderosamente. Jesus, ele está caminhando pelas ruas de Jerusalém. Ele encontra um cego. O cego pede pela misericórdia dele. Jesus se condói daquele cego. Ele pega o pó do chão, cospe, faz uma saliva, faz um lodo com a sua saliva, unta os olhos daquele cego e depois diz para ele: agora vá lá no tanque de Siloé e lava o rosto. Aquele cego, que era cego, agora tem que andar pelas ruas da cidade de Jerusalém, abarrotadas de gente, indo para o tanque de Siloé, somente para lavar o cuspe de Jesus com terra, que foi colocado nos seus olhos. E porque ele faz isso e obedece, ele fica curado e ele passa a enxergar. Jesus entra numa sinagoga e lá tem um homem com uma das suas mãos atrofiada, e ter uma parte do seu corpo atrofiado, ou ser cego, ou ser aleijado, significava ter nascido sob a maldição de Deus, no contexto cultural e religioso daquele povo. Aquele homem está lá, certamente, carregando consigo a vergonha, o constrangimento, uma dor profunda na alma. Ele gostaria de ser visto e reconhecido na sociedade como uma pessoa de bem, como alguém digno. Jesus então o reconhece em meio à multidão, as pessoas que estavam na sinagoga, e diz para aquele homem, como se fosse agora, ele estando aqui e chamasse alguém aqui que fosse essa pessoa, e ele dissesse: vem até aqui no meio. A palavra de Deus diz que aquele homem se levantou e foi. Ele podia ter ficado quieto, parado no lugar, mas ele atendeu,
o mestre está me chamando lá na frente. Para que eu não sei. Mas aí Jesus dá a ele uma palavra inusitada, algo que ele deve fazer e que ele jamais esperava. Jesus diz para ele: estende a tua mão mirrada. Aquilo que para aquele homem era o mais difícil de se fazer, que era expor aquilo do que ele tinha vergonha, embora não fosse culpado. E quando aquele homem obedece Jesus faz a mão daquele homem ficar sã como a outra, e aquele homem foi curado. Amados, tudo que Deus faz tem um propósito que glorifica o seu nome e abençoa aquele que obedece. Você crê nisso? Tem alguém aqui que crê nisso? Tem? E você tem feito o que ele te pede? Você quer ser abençoado por Deus, amado? Então você tem que ter disposição para obedecê-lo por fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. João capítulo 11, versículo 40 diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Mas você diz: eu creio em Deus, mas você obedece a Ele. Ele te pede para fazer coisas que parecem inusitadas, que parecem ser contraditórias. Ele diz para você, mulher, como está na sua palavra, a Bíblia Sagrada: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas o feminismo diz que isto é se tornar capacho do homem, quando não é isso que Deus está dizendo. E quantas mulheres são aquelas que dizem crerem em Deus, e o Senhor está dizendo: seja submissa ao seu marido, esteja na missão dele, não é ser capacho dele. Mas quantas mulheres estão destruindo os seus casamentos, porque estão disputando a autoridade dentro de casa com o seu marido. Quantas mulheres estão dentro de casa dando voz ao feminismo dentro da sua casa, sendo crentes, dizendo: eu sou de Jesus, aleluia. Quantos homens estão dando atenção e atendendo a palavra do Senhor, que diz: vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. Quantos homens estão por aí dizendo: eu creio em Deus, mas não obedecem a Ele. Vão para o futebol, larga a mulher em casa sozinha. Passa o dia de sábado na pelada, jogando bola, e depois vai para o churrasco, e a esposa, e os filhos, e a família fica deixada para lá. Quantos filhos não tem o seu pai sentando ao lado para jogar uma partidinha de Uno? Aliás, você sabe o que é Uno? De dominó. Brincar de 0 ou 1. Dá um pouquinho de atenção para a criança. Quando a palavra de Deus diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não vai ter jeito de se desviar dessa palavra. Ela vai ficar impregnada na sua mente, na sua alma, no seu coração. Quando Deus diz assim: farte-se da afronta, não devolva o mal com o mal não. Mas quando estão dizendo: o quê? Não, eu prefiro o que o mundo diz: bateu, levou. Eu não levo afronta para casa, que negócio é esse? Quando a palavra do Senhor diz assim para mim e para você: ei, aquele que a si mesmo se humilhar vai ser exaltado. E tem alguém pisando em você, e você está aí com o coração entulhado, cheio de ressentimento, querendo ver aquela pessoa quebrar a perna, em vez de desejar obedecer o Senhor e ser instrumento de Deus, orando pela salvação dela.
Deus nos pede coisas inusitadas, não é? Assim como Ele pediu o profeta Isaías: Isaías, vai tirar sua roupa, tira o teu casaco, tua blusa, você vai andar só com a roupa de baixo, 3 anos, você só vai andar assim, porque você vai servir o meu propósito. Meu irmão, minha irmã, você quer ser abençoado por Deus, você tem tido disposição e vontade para obedecer o Senhor naquilo que Ele diz, que é o que eu e você devemos fazer. Sob a autoridade de quem você está vivendo? Sob a autoridade do sistema que rege a sociedade, movido pelo feminismo, pelas ideologias socialistas, comunistas, istas, ou pelo que o Senhor diz na sua palavra, pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. Ele diz: não seja invejoso, você inveja. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, você é fiel. Ele diz: honrarei aos que me honram, você adora a Deus. Você oferta com amor e liberalidade, e a oferta que você dá é verdadeiramente adoração, é algo que representa para você. Sob os preceitos de quem você tem conduzido a tua vida? O Senhor pede coisas inusitadas para nós, não é verdade? Ele diz assim: ama o teu inimigo. E o mundo diz para você, e você segue o que o mundo diz. É o quê? Dar o outro lado, me fartar da afronta, amar o meu inimigo, orar por aquela pessoa que me persegue? A palavra de Deus diz assim: enquanto couber a você, esteja em paz com todos. E você busca estar em paz com todos, ou com todos aqueles que buscam estar em paz com você? Sob a palavra de quem você tem conduzido a sua vida? Aquilo que Deus espera que você faça, você vive dizendo: ah, mas isso é muito difícil? Ou você tem disposição para obedecer, como Noé, como Abraão, como Moisés, como o cego, como aquele homem da mão mirrada? Pensa nisso. Deus quer abençoar tanta gente. Deus quer abençoar você hoje. E tudo o que você precisa é tão somente se dispor a viver uma vida de obediência a Ele. Você tem que escolher um lado, e não tem jeito. Na vida com Deus, não dá para votar nulo e ficar tudo bem. Não dá para anular o teu voto na tua escolha de a quem você vai seguir. Se a voz do mundo que está sob o domínio do maligno, ou se a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz: se hoje você ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, eu entro, e eu vou fazer uma festa, e vai ser uma bênção o seu amanhã. Tanta gente querendo que a vida seja diferente, tanta gente desejando que Deus faça novas todas as coisas na sua vida, mas colocando na conta de Deus que Ele faça, quando na verdade todo milagre, toda operação extraordinária e sobrenatural de Deus para abençoar a vida do homem depende da atitude do homem. Se aquele cego ficasse zangado, chateado, o quê? Alguém falasse para ele: ih, aí ó, aí, ô cego, cuspiu, fez lama e botou no teu olho aí. Imagina aquele cego ficando aborrecido, zangado, chateado. O quê? Eu estou pensando que ele vai impor a mão sobre mim, eu vou ficar curado, igual eu ouvi falar.
que ele curou outro cego. Ele cospe no meu olho e põe terra junto, e ainda me manda ir lá no lago de Siloé, no tanque de Siloé. Ele estava cego, morreria cego. Não ia acontecer nada, irmão. Se Moisés ficasse lá cheio de medo, se borrando, tomando conta das ovelhas do seu sogro, quando Deus diz: volta para o Egito, você vai libertar meu povo, ele não teria se tornado o Moisés que nós conhecemos. Ele não teria sido o grande Moisés. Se Elias não obedece a palavra do Senhor e volta, apesar de Acabe estar fazendo de tudo para encontrá-lo e matá-lo, dando ouvidos à mulher dele, que queria matar Elias, Jezabel, o povo de Deus continuaria sofrendo a seca por estarem adorando um ídolo pela influência de um rei covarde. Deus espera uma postura tua e minha, e essa postura é de obediência à sua palavra. Nós temos que fazer uma escolha. Qual a escolha que você faz? Você vai continuar vivendo, se deixando levar por pensamentos fortes que dominam sua mente e te conduzem a tomar as atitudes que desagradam a Deus, a satisfazer certos impulsos e inclinações por orientação do sistema que rege a sociedade? Ou você vai colocar a sua vida no altar do Senhor e obedecê-lo e buscar conhecê-lo através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, para que então você saiba o que é que Ele espera de você. E então, e só então, é que o Senhor vai fazer cumprir a sua palavra e as suas promessas na tua vida. E você vai experimentar paz, equilíbrio e satisfação. E quando você tomar essa decisão, a tua vida vai ser transformada naquele minuto, e dali para frente você vai experimentar essa vida de paz, de equilíbrio e satisfação, apesar de vivendo no mundo com tanta conturbação, em meio a tantas aflições, porque o Senhor será contigo. E agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir você de ser abençoado, abençoada. Eu quero orar com você que nessa noite quer dizer para Deus: Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero conhecer tua palavra. Eu preciso, reconheço e eu vou, a partir de agora, ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Eu quero, Senhor. Eu já quebrei a cara muitas vezes. Eu tenho, na verdade, me deixado conduzir por ideais, ideologias, e não tenho verdadeiramente confiado inteiramente no Senhor para fazer cumprir a tua palavra na minha vida, os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor na minha vida. Então, eu tomo uma posição agora e começo hoje, e eu quero que esta noite seja um marco para a minha vida. Eu quero que a minha vida seja marcada pelo antes e depois desta noite. Eu quero viver sob a bênção do Senhor. Tem alguém que está aqui? Deus fala contigo? Fique em pé onde você está, ora comigo. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você. Você que vai dizer para o mundo espiritual ouvir: até aqui eu vivi no bateu, levou, mas daqui para frente eu vou viver submisso ao que Deus diz. Até aqui eu me deixei levar por ideologias políticas, sociais,
filosóficas, mas a partir de agora eu vou me deixar guiar pelo Espírito Santo e vou ser dirigido pela palavra do Senhor. Eu quero que a minha vida seja um antes e depois dessa noite de hoje. Eu coloco a minha vida no altar do Senhor. Se você quer receber Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, ponha-se em pé também onde você está. Nós vamos orar juntos. E se você está participando conosco pela transmissão na internet, você pode agora entrar no chat e escrever aí: eu quero estar com Jesus. Eu quero tomar esta decisão agora de andar com Jesus. E nós vamos entrar em contato com você também. E você não precisa e nem pode andar sozinho, porque sozinho você é um alvo fácil para o inimigo. Sozinho é muito perigoso, porque sozinho nós estamos sujeitos às nossas emoções. Mas se você anda com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, juntos nós somos mais fortes. E a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras, eu, você, a igreja e o Espírito Santo, não se rompe facilmente.